Bom dia, boa tarde ou boa noite para os meus alunos do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. Pois é, essa aula de hoje é sobre vacinas e vai pegar todos os anos de escolaridade que são meus alunos esse ano, tá? É um assunto muito importante, ainda mais tendo em vista essa pandemia que a gente está enfrentando e tanta besteira que se fala por aí e acaba atrapalhando os planos de vacinação do Brasil e do mundo até, né? Então, vamos começar bem do inicinho, né, pessoal? O que é uma vacina, afinal de contas? Quando a gente fala em vacina, vocês lembram dessas imagens aqui, né? Da agulhadinha, que é um pouquinho dolorida, não vamos mentir, mas que nem se compara com o benefício que essa vacina vai te trazer daí em diante, e também das gotinhas, né, do famoso Zé Gotinha da vacinação contra a poliomielite. Mas o que é uma vacina? A vacina são substâncias que vão ser introduzidas no corpo das pessoas, né? Ou por injeção ou por essas gotinhas. E essas substâncias vão trabalhar o seu corpo para que ele previna as doenças que ele pode contrair. Então, a vacina é uma substância que vai fazer com que o seu corpo esteja protegido contra algumas doenças. As vacinas também podem ser chamadas de imunobiológicos ou imunizantes. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo uma pandemia e os jornais só falam sobre isso, principalmente sobre vacina. Alguns especialistas acabam falando de uma maneira um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais técnica, e aí falam imunobiológicos ou imunizantes. E aí você já sabe que são as vacinas, tá? Como é que a vacina faz com que o seu corpo esteja protegido das doenças? As vacinas, elas são capazes de ensinar o seu corpo, né, o nosso sistema de defesa, que a gente chama de sistema imunitário ou imunológico, ela vai ensinar o nosso corpo a combater micro-organismos que podem nos causar doenças. São micro-organismos que o nosso corpo nunca viu. Então, o que a vacina vai fazer? Ela vai dar uma palhinha, ela vai dar uma prévia desse micro-organismo para o nosso corpo já ficar ligado quando esse micro-organismo aparecer. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a história das vacinas e como elas surgiram. Vocês vão ver que elas não são nada novo, tá? Com isso, existem várias doenças que já possuem vacinas, ou seja, que a gente já pode se vacinar e prevenir de contrair essas doenças. Essa listinha básica aqui é só para vocês terem uma ideia do número de vacinas que já existem, o número de doenças que a gente já pode evitar se vacinando. Tuberculose, difteria, poliomielite, influenza, que é o vírus da gripe, hepatite A, meningite C, a gente tem também a vacina da febre amarela, do HPV, várias delas vocês já até conhecem, porque na própria escola, durante as campanhas de vacinação, vocês são vacinados contra essas doenças. É muito importante que vocês saibam, pessoal, que essas campanhas que são feitas, que os agentes de saúde vão à escola vacinar vocês, são muito importantes e olha só que conforto, que comodidade vocês têm de se vacinar já na escola, tá? Então, quando tiver essas campanhas de vacinação, não deixa de pedir a carteira de vacinação para os responsáveis de vocês, para eles deixarem você levar, deixarem você se vacinar, porque é muito importante para vocês e para eles também. E hoje, pessoal, mais recentemente, a gente tem também as vacinas contra a Covid-19, que é essa doença que está causando essa pandemia no mundo inteiro, né? E que está trazendo tanto prejuízo e tantas mortes indesejadas nesse cenário no mundo, tá? Então, as vacinas são maravilhosas, vocês não têm que ter medo delas. Nessa aula, vocês sempre perguntam, mas como a vacina pode ser tão milagrosa assim? Para vocês entenderem como a vacina funciona, vocês têm que entender como o nosso sistema de defesa natural funciona. O nosso corpo, ele tem uma parte voltada toda para defender a gente de micro-organismos que causam doenças. Esse sistema de defesa recebe o nome técnico de sistema imunitário ou sistema imunológico, tá? Ele é muito importante porque desde que a gente nasce, na verdade até antes de nascer, se a mãe da gente tiver alguma doença, a gente está exposto a vários micro-organismos na nossa volta, tá? Vírus, bactérias, fungos, protozoários. E para a gente se manter com saúde, a gente tem um sistema que vai reconhecer esses micro-organismos que podem nos fazer mal e vão neutralizar esse micro-organismo, impedindo que a gente fique doente, tá? Então, o nosso sistema imunitário é responsável por impedir que a gente fique
mal, que a gente fique doente. Esse sistema, ele reage de várias formas, ele faz isso de várias formas, mas a principal, que é mais importante para vocês entenderem aqui hoje, é a produção de anticorpos. O nosso sistema imunitário produz anticorpos, que são como se fossem soldados do nosso corpo preparados, né, para ficar ali na linha de frente e combater qualquer micro-organismo que entre no nosso corpo com a intenção, né, de causar algum prejuízo. Os anticorpos são proteínas, tá? Produzidas pelo nosso sistema de defesa. E eles são produzidos a partir do momento que o nosso corpo entra em contato com esse micro-organismo que ele não reconhece, tá? Tudo que é estranho ao nosso corpo, o nosso corpo tende a fazer o quê? Não aceitar, porque não faz parte da gente, então é melhor nem pagar para ver o que vai acontecer. Os anticorpos, eles são proteínas que vão se ligar perfeitamente às proteínas que estão na superfície desses micro-organismos, tá? Vê aqui, ó. O vírus do sarampo, eles representaram aqui como um triângulozinho na superfície do vírus. Olha aqui o anticorpo do sarampo. É como se fosse né, um triangulinho, um sistema de chave e fechadura, né? Encaixa direitinho. O da gripe é um semicírculo, e aí a gente tem um anticorpo que encaixa direitinho. Aqui no da catapora representou como se fosse quase uma cruzinha, e o anticorpo vai encaixar direitinho, se você for olhar muito bem. Então, esses anticorpos, eles são produzidos quando o seu corpo entra em contato o quê? Com esses micro-organismos. Só que, se você entrou em contato, ficou doente, sobreviveu e produziu anticorpo, maravilha. Agora, como é que você faz para você ter esse anticorpo antes de ficar doente? Simples, aí entra a importância da vacina. A vacina, ela é uma substância que vai trazer ou um pedaço do vírus, ou uma toxina do vírus, ou até mesmo o vírus, mas atenuado, né? Ou seja, enfraquecido, para você entrar em contato com esse vírus ou com essa bactéria antes de você entrar com aquele micro-organismo real, né? Com a força total. E aí, o seu corpo vai produzir anticorpo, já vai estar preparado para atacar esse micro-organismo quando entrar no seu corpo, tá? Aí aqui tem até um exemplinho, ó. Se você entra em contato com um novo micro-organismo que seu corpo nunca viu, você vai ter anticorpo? Não. Então, até o seu corpo produzir anticorpos, esse micro-organismo vai fazendo a festa, vai se reproduzindo. E se ele for muito veloz, se ele tiver uma estratégia muito boa, pode ser que nem dê tempo de você produzir anticorpos o suficiente para combater ele e pode até levar à morte, como é o caso que está acontecendo o quê? Com a Covid-19, né? O vírus, o SARS-CoV-2, a gente nunca tinha visto antes, né? Ninguém tinha entrado em contato com ele. Então, as pessoas não tinham o quê? Anticorpos, né? E aí, as vacinas vêm para quê? Para simular esses micro-organismos, tá? Para o nosso corpo já estar preparado quando eles chegarem. Então, vamos fixar o que a gente viu no último quadro? Como é que as vacinas ensinam o nosso sistema de defesa, né? O nosso sistema imunitário? As vacinas são substâncias que vão trazer para o nosso corpo partes do vírus ou da bactéria, ou o vírus ou a bactéria enfraquecidos, ou o material genético que vai ter uma repercussão no nosso organismo e vai acabar levando à produção de anticorpos, enfim. A vacina, ela vai treinar o seu corpo para produzir anticorpo contra o micro-organismo, para quando o micro-organismo de verdade chegar, você já está preparado para combatê-lo, tá? Então, as vacinas contêm antígenos, né? Que são como se fossem representações, como se fossem retratos falados, né? Desses micro-organismos para o seu corpo reconhecer quando eles chegarem, tá? Então, o nosso sistema imunitário, ele produz anticorpo para quê? Para quando o micro-organismo real chegar, ele ser combatido sem causar doença a você. Algumas vacinas precisam de mais de uma dose, tá, pessoal? E tem que respeitar, porque a segunda dose ou a terceira dose, ou enfim, quantas doses forem, elas vão reforçar a memória do seu sistema imunitário, porque ele às vezes não dura muito, tá? Então é importante você reforçar para ele nunca esquecer desse micro-organismo e não deixar de produzir anticorpos, tá? Aqui eu botei um exemplinho aqui para vocês de mais uma imagem, né, do que a vacina faz. A vacina traz o quê? Como se fosse um retratinho falado, né? Como se fosse uma apresentação, uma foto para o seu anticorpo, né? Para o seu sistema de defesa. Tá, tudo bem, estou reconhecendo. Quando ele chegar, eu vou estar preparado, né? E aí vai estar com um anticorpo lá preparado,
né, com a mesma ali, ó, com o mesmo esqueminha ali da proteína da superfície do micro-organismo, né, num esqueminha de chave e fechadura, o anticorpo vai se ligar ao antígeno e vai neutralizar esse micro-organismo antes de causar doença. Graças a quem? Graças à vacina. Por isso que a vacina previne as doenças. Nessa aula, vocês sempre perguntam, e do que são feitas as vacinas, afinal de contas? As vacinas elas podem conter micro-organismos semelhantes, né, modificados para parecerem com aquele que a gente quer que o nosso sistema imunitário reconheça. Podem ser feitas das toxinas, né, que são as substâncias que nos fazem mal e que esses micro-organismos produzem no nosso organismo, né, quando eles infectam a gente. Podem ser partes desse micro-organismo causador da doença. Pode ser o próprio micro-organismo, né, só que atenuado ou enfraquecido, no caso, ou inativo, sem capacidade de causar a doença. Ou pode ser feita de material genético do vírus, que quando é injetado na gente, as nossas próprias células acabam produzindo os antígenos que vão ser apresentados para o nosso sistema de defesa, tá? É o que a gente cansa de ouvir na TV sobre as vacinas da Covid-19. No Brasil, a gente tem 3 tipos de vacinas. A gente tem a vacina com vírus inativo, que é a Coronavac. A gente tem a vacina com material genético, né? No caso, o RNA, que é a vacina da Pfizer. E a gente tem a vacina de vetor viral, que é aquela que usa um vírus parecido com o vírus que a gente quer combater, né? No caso da nossa vacina aqui, a AstraZeneca, é o adenovírus, e a gente modifica algumas características dele para ele parecer com o vírus que a gente quer combater, tá certo? Não importa qual das vacinas você esteja prestes a tomar, pode tomar, vai na fé, porque é o melhor que você tem a fazer. Pessoal, por que é importante que o maior número de pessoas possível tome vacina? Tá? Esse papo de, e se eu não quiser me vacinar? Eu tenho o direito de escolher se eu quero ficar doente ou não. Ok, meu bem, você tem o direito de escolher se você vai ficar doente ou não. O que você não tem direito é de passar essa doença para outra pessoa. E como você não consegue controlar isso, né? Você só consegue controlar isso se você não ficar doente. O ideal é você se vacinar pelo seu bem e pelo bem do próximo, né? Das pessoas que você ama, tá? Por que é importante, então, vacinar? Porque quando uma pessoa é vacinada, ela está provavelmente protegida da doença. Se ela está protegida, gente, ela não contrai a doença e não transmite a doença. Quanto mais gente vacinada, menos micro-organismos ficam circulando entre as pessoas. Por quê? Porque eles não têm espaço para se replicar, não têm espaço para se reproduzir e passar de uma pessoa para outra. Então, quanto mais gente vacinada, menos pessoas que não estejam vacinadas vão contrair essa doença, tá? Então, por que isso é importante? Porque quem não quer tomar vacina também não vai pegar? Não, eu não estou pensando nem em quem não quer tomar vacina, eu estou pensando em quem não pode. Algumas pessoas não podem tomar vacina porque tem alguma doença pré-existente que deixa o sistema de defesa muito enfraquecido. Tão enfraquecido que nem é bom a pessoa ter um estímulo de vacina no organismo dela. Então, pessoal, a vacina, ela protege quem se vacina e protege quem não pode se vacinar também. Isso a gente vai chamar de imunidade de grupo. Quando a gente tem o maior número de pessoas se vacinando, né, possivelmente dentro de uma população, a gente consegue minimizar a circulação do vírus e acabar praticamente com a epidemia de alguma doença. É muito importante, porque a gente protege não só a gente, como as pessoas que não podem vacinar, como são o caso das crianças, de alguns idosos, de algumas pessoas que possuem algumas doenças, tá? Então, é muito importante que vocês não entrem nessas ideias de que vacina não é legal, tá? Pode vacinar, que é bom para todo mundo. Pessoal, vamos acabar com essas fake news e mitos sobre vacinas, tá? As vacinas não são necessárias, dizem alguns. Gente, se não fosse necessária, bastava usar máscara e álcool em gel. E a gente já viu que não é o suficiente para parar esse vírus, né? Só a vacina que vai ter mais eficácia nisso. Então, fake news total. Outra coisa que falam, a vacinação pode ser até fatal. Pessoal, mais de 400 mil pessoas morreram de Covid entre 2020 e 2021 no Brasil, fora o mundo, né, que passa de 1 milhão. Quantas pessoas vocês ouviram que morreram de vacina? É claro que existem casos raros de pessoas que reagem
a vacina, né? Que tem reações totalmente adversas quando tomam vacina, mas é porque elas têm condições especiais no organismo dela. É muito raro acontecer. Da mesma forma que pode acontecer se você levar uma picada de abelha ou se você comer algum alimento que você tem alergia. É uma questão assim, de 1 em 100 mil, em 200 mil. É muito raro acontecer e se você for colocar na balança os riscos e os benefícios de você tomar a vacina, sem dúvida nenhuma, tome a vacina, tá? Desde que também qualquer coisa que você tenha, você peça a opinião do seu médico. Muitas pessoas falam que as vacinas que são combinadas, ou seja, que são para mais de uma doença, causam morte súbita em crianças. Mentira, gente, não tem nenhuma relação a vacinação de crianças com morte súbita infantil. As vacinas contêm mercúrio e mercúrio é tóxico, é perigoso. Pessoal, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, tá? As vacinas possuem uma substância à base de mercúrio que realmente é para conservar os frascos que têm mais de uma dose de vacina. Só que essa substância é numa concentração tão baixa que não é capaz de fazer mal nenhum a ninguém. Então, por favor, esqueçam isso. As vacinas não tem nada de perigoso no conservante que contém base de mercúrio. As vacinas causam autismo. Gente, pelo amor de Deus, ninguém sabe o que causa autismo ainda. Existem vários pesquisadores no mundo inteiro tentando entender o autismo e pode ter certeza, a vacina não tem absolutamente nada a ver com autismo em ninguém. Isso aí já está bem comprovado pelas pesquisas que foram feitas a respeito. É só se alimentar saudável e manter bons hábitos de higiene para a gente não pegar doenças. Gente, se fosse assim, né? Vamos voltar à epidemia da Covid-19. Vocês nunca lavaram tanto a mão de vocês na vida, nunca passaram tanto álcool em gel na vida e nunca usaram máscara na vida. E eu tenho certeza que mesmo assim, vocês conhecem alguém perto de vocês, ou até vocês mesmos, que ficaram doentes, se não com Covid, uma gripe, uma dor de garganta, enfim. Então, gente, é mito. Vacina é indispensável, é a melhor coisa que você pode fazer para prevenir as doenças. Como sempre, ao final das aulas, a gente tem a atividade de fixação do conteúdo. Essa atividade vai ser no formulário Google, tá? Então, vocês vão fazer online, o link vai estar na descrição do vídeo, mas vocês têm sempre que copiar a matéria no caderno e me enviar a foto pelo aplicativo Reeduca em Casa, preferencialmente, tá, pessoal? Ou pelo e-mail, se você não conseguir fazer pelo aplicativo, que está aqui no vídeo, ou pelo WhatsApp, que também está com o número aqui no vídeo, tá? Não esqueçam de responder ao formulário online e preencher todas as informações que estiverem sendo pedidas. Até a próxima aula!